A paz do Senhor Jesus a todos. Mais um dia aqui para a nossa campanha poderosa. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, porque é um privilégio para nós trazer uma palavra para a nossa igreja. Pelos pastores também, nós agradecemos também, porque a confiança que eles nos dão, e quem capacita é o Senhor. A gente busca, como eu sempre falo, a gente busca, a gente ora, a gente jejua, mas é o Espírito Santo que conduz. Amém? Vou ler o tema para a nossa igreja para o mês de maio, para o mês durante o ano todo, mas eu vou trazer para o mês de maio, que é o tempo. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. O tema que Deus colocou no meu coração, Gênesis 41:38. É uma palavra bem conhecida que se encaixa para nós nos dias de hoje. Amém? E ele disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Amém? Pode se assentar. 41:38. Pode se assentar. Amém, irmãos? O que eu tenho para falar de José, a respeito de hoje, para o nosso tema? Ele é uma pessoa que se encaixa na Bíblia, que se encaixa ao tema de hoje também, que Deus colocou e ministrou no meu coração, sobre o tempo. José, ele nos dá um exemplo de paciência, sabedoria diante do imprevisível. Ele passou pela dificuldade, ele passou pelo deserto, ele passou por tudo que ele passou, e ele não questionou o Senhor. Em todo momento, ele foi obediente à palavra. E o que Deus colocou no meu coração para esse ano? Que muitas das vezes entra ano, sai ano, e a gente fica como? Desanimado, triste, não tem vontade mais. Quanto tantos outros que pararam no meio do caminho. Hoje era para a nossa igreja estar lotada. Não é porque eu estou pregando, não é porque os outros já pregaram, não, é porque os tempos hoje são difíceis. E vai ter dias que a gente não vai conseguir mais. A gente vai bater, a gente vai procurar e não vai ter mais tempo. E o tempo é hoje. Mas as pessoas, o mundo lá fora, estão desapercebidos. Tem tantos outros, como eu posso dizer, afazeres, mas quando é para buscar o Senhor, todo mundo tem compromisso, ninguém pode. Então, a gente vê o cuidado de Deus na vida de José. E José não questionou. Como que foi a vida de José? Diante do processo que José passou, qual que é a diferença dele para nós hoje? Nenhuma. Mesmo que José era filho, nós também somos filho. A única diferença entre José e nós é o processo que a gente passa e como que a gente passa. José passou, ele não questionou, ele não murmurou, ele não voltou atrás, ele não parou no meio do caminho. E nós, muitas das vezes, sim. Quanto tantos outros parou no meio? Por causa de pandemia, por causa disso, desanimou, a conquista, a promessa que Deus prometeu, de repente não se cumpriu ainda. Mas é o tempo aceitável do Senhor, o tempo é dele. Não é nós que podemos questionar, Senhor, eu quero para ontem, Senhor, eu quero para amanhã. É Deus que faz. E no tempo que ele achar oportuno, vai se realizar. Mas nós, seres humanos, queremos para ontem, que nem tem aqueles dizeres, é iFood. E para Deus, não. Tantos anos que José passou pelo deserto, pelas dificuldades, pelas provações que ele teve na vida dele. E ele voltou atrás? Não. Ele foi obediente. E lá na frente, o que Deus deu para ele? Honra, dupla honra. E é assim, vai ser na minha vida e na tua também. Eu creio. Tome posse, que esse ano vai ser um ano da gente crescer, da gente multiplicar, da gente viver o extraordinário para as nossas vidas. Mas basta eu e você querer. Essa palavra também cabe para nós, que vem aqui pregar, porque a gente não é santo, nem perfeito. Mas Deus é que dá a palavra para a gente levar para a igreja. E é isso que Deus colocou no meu coração. Tantas pessoas que entram tristes dentro da igreja, se acomodou,
parou, acha que a promessa não vai se cumprir mais. Ai, Deus prometeu isso, ai, Deus prometeu aquilo, ai, faz 10 anos, faz 15 anos. Deus está preparando. A gente quer para ontem, e Deus não, Deus quer o melhor, está preparando o melhor. E é aquilo que nem chegou ao nosso coração. É o que Deus tem preparado para as nossas vidas. E muitas das vezes a gente não toma posse, assim como a Raquel falou. E é verdade. Tudo que sai do altar, a gente tem que tomar posse. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Não importa. O tempo é do Senhor. E com José não foi diferente. José, ele passou por um processo muito árduo, mas que lá na frente, depois, ele foi entender o processo que Deus tinha para a vida dele. Era necessário ele passar por aquela situação. E a gente vê o cuidado de Deus também, como é assim nas nossas vidas. Ele teve os processos que Deus traçou para a vida dele, como Ele também traça para as nossas vidas. E nós também temos planos, processos, altos, baixos, mas em todo momento Deus está conosco. Não tem uma situação que Deus fala, não, você vai passar sozinho. Em nenhuma situação, em todas elas, Deus está conosco. Assim como teve na vida de José. E José, o mais incrível, eu me espelho muito na história dele, ele passou por todo esse processo, cada um tem a sua luta e a sua dificuldade. E o que eu vejo nele é a obediência a Deus, é o compromisso, é a fidelidade com Deus. Passou o que teve que passar, e mesmo assim não questionou. E nós, por muitas vezes, por muito menos, né, vamos dizer assim, a gente questiona Deus. Ó céus, ó vida, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Mas se a gente passa hoje as lutas e as dificuldades que nós passamos hoje, é porque Deus está nos aperfeiçoando. E com José não foi diferente. Todo o processo que ele passou, entre poço, que os irmãos venderam, jogaram ele na cova, depois ele foi preso, todo aquele processo todinho que ele passou e que Deus esteve do lado dele, Deus estava lapidando, Deus estava moldando, Deus estava capacitando a vida dele, porque sabia que lá na frente ele ia o quê? Comandar, ele ia liderar, ele ia ser o responsável por aquele povo. Nas nossas vidas hoje também não é diferente. Às vezes a gente passa por algumas lutas, dificuldades, no momento a gente não entende o processo. Mas quando a gente for receber a nossa vitória, a gente vai falar, nossa, valeu a pena. Choramos, gritamos, esperneando, meu Deus, eu estou sozinha, meu Deus, por que eu estou passando isso? Mas quando vem a vitória, não é assim que a gente se sente? Nossa, valeu a pena, porque Deus esteve comigo, Deus me deu a vitória, e além disso, a vitória foi além do que eu esperava. Amém? Não é assim? E assim foi na vida de José também. E a gente vê o trabalhar de Deus na vida de José em todo momento. Ele passou por altos, ele passou por baixo, mas mesmo assim confiante, mesmo assim obediente. E o que eu trago para vocês essa noite, irmãos, que nós possamos entrar esse ano com vontade de fazer o nosso melhor, com vontade de buscar, que nem a Márcia falou aqui ontem, a gente precisa desse Deus, que todo mundo tenha essa vontade, esse desejo, esse anseio de querer mais de Deus. Por quê? Porque Deus, eu posso dizer assim, é um retorno do que a gente pode oferecer para Deus, de tudo aquilo que Deus faz por nós. Se hoje nós estamos aqui respirando, é um milagre. É um milagre, todos os dias a gente vive constantemente só por a gente abrir os nossos olhos. Porque Deus podia deixar nós dormindo e a gente não acordar mais. Então, todos os dias a gente tem um milagre da vida, a gente tem o porquê de agradecer, a gente tem o motivo de servir a Deus, porque é o que eu sempre falo, Deus nos escolheu primeiro, depois nós escolhemos o Senhor. Deus que nos formou. Então, hoje eu vejo o trabalhar de Deus em todas as situações das nossas vidas. E Deus não foi diferente com José e não vai ser diferente comigo nem com você. Ele vai cuidar, seja na luta, seja na enfermidade, seja na dificuldade. Não sei qual que é o plano, não sei qual que é o processo, não sei qual que é a promessa que você está aguardando do Senhor. Mas creia, passa pela promessa, passa pelo propósito, passa pelo plano, confiando. Não murmure, não questione. No momento certo, Deus vai abrir as portas, Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai libertar, Deus vai te dar ânimo. Está triste, estou sem força, parei no meio do caminho. De onde você levantou, torne a se levantar. Deus é o nosso combustível.
Deus é o nosso socorro todos os dias. Lá em Hebreus 13:15 diz: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Isso não é eu que estou falando, está na Bíblia. Então, Deus jamais vai desistir de nós. Deus jamais vai nos abandonar. Passe a situação que passar, seja difícil quanto for, Deus é conosco. Deus tem a provisão. Deus é o nosso socorro. E detalhes, Deus é o dono do tempo. É Ele quem, como eu posso dizer, é Ele quem dá as ordens. É hoje que você vai ser abençoado, não é amanhã, não é semana que vem. Não, esse ano ainda você vai passar mais um pouquinho pelo processo. Não, você não está apto ainda, você não está moldado ainda. É Deus que nos dá o tempo e a hora. E detalhes, Ele não dá nem antes e nem depois. Porque se Ele dá antes, a gente não está preparado para a gente receber. Então é no momento certo, é no momento que Ele vê que fala, não, passou pelo teste do tempo, você foi aprovada. Então toma aqui a sua vitória, toma aqui a sua bênção, toma aqui a sua conquista, toma aqui a sua cura, a sua porta de emprego, a sua área espiritual, seja qual for, é no tempo necessário de Deus. Amém, irmãos? José, com todas as suas dificuldades que ele passou, que ele foi vendido, que ele foi traído, que ele foi perseguido, em todo o tempo, ele se manteve na direção do Senhor. Mesmo com dificuldades, ele não questionou o Senhor. E por isso, Deus deu dupla honra para ele. Dupla honra. Já pensou? Não é fácil. A gente também é ser humano. Ele também era ser humano. Vamos dizer que ele tinha um quezinho a mais com Deus, porque a luta que ele passou, só Jesus na causa, né? É para poucos. Para poucos. Mas Deus conhece a intensidade e o coração de cada um, né? Não tem aquele ditado que fala que Deus não dá a luta nem a prova para quem não consegue carregar? Então, ele deu essa luta para José, que é uma luta que a gente olha e fala, Jesus, que fardo é esse? Mas olha o final. Assim, o processo foi árduo. Só ele sabe o que ele passou. Mas olha o final, gente. Irmãos, assim, eu tento imaginar assim, a grandeza, sabe? Ele olhar e ele está lá em cima. E detalhes, ele não foi soberbo. Ele não foi esfregar na cara de ninguém. Ele podia muito bem ir lá esfregar na cara da esposa de Potifar. Ele podia muito bem esfregar na cara dos irmãos. Olha o que vocês fizeram comigo. Mas lá no final, ele entendeu que foi necessário ele passar por todo aquele processo. Por quê? Porque ele salvou a família dele não morreu de fome, toda a sua parentela, todos os seus gados, tudo que foi, todo mundo para a terra onde ele estava, junto com o rei. A gente vê o trabalhar de Deus, e é nos detalhes. A gente vê a grandeza de Deus nos detalhes em todos os sentidos. E na Bíblia fala, em todos os momentos que eu li, Deus esteve com José. Deus esteve com José. Então eu falo, irmãos, Deus também está com você. Está fraco, está triste, entra ano, está desmotivado. Não, busca Deus, pede a Deus. Deus é o nosso combustível. É Ele que nos dá força, é Ele que nos alimenta quando estamos fracos, quando estamos caídos, quando estamos sem rumo. Meu Deus, o que eu faço? Parei no meio do caminho, como volta? Levanta, ora, busca, Senhor, me dá força. O Senhor já está me dando fôlego de vida? Me dá força, me dá combustível para mim prosseguir, me ajuda nas lutas, nas batalhas. Eis-me aqui e bora viver a vida, porque Jesus está voltando. E de repente, a gente olha num ciclo que a gente está hoje e fala, meu Deus, que mundo é esse que a gente está hoje? E graças a Deus a gente tem um Deus que cuida de nós todos os dias. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos abençoado, mas muitas das vezes a gente não tem se apercebido. A gente tem só focado no nosso mundinho, querendo o nosso mundinho, olhando para os nossos umbigos. Ah, está tudo bem aqui, está tudo bem, pronto. E vida que segue. Não, Deus quer mais. Deus quer o povo, uma igreja que se levanta, uma igreja unida, como a Márcia falou ontem, um vaso cheio, uma igreja que está pronta, que se levanta, que tem a postura, se posiciona. Você vê as pregações das palavras, ela é uma atrás da outra e ela dá continuidade. Necessário o tempo também. Tudo isso a gente precisa fazer. A gente faz a nossa parte. Eu falo que a gente semeia, né? E quando Deus vai lá e olha e passa o cartãozinho, ela está com saldo. Tem saldo suficiente aqui. Não é assim? Porque Deus tem visto o nosso esforço, as lutas, a vida de todo mundo, cada um tem a sua, mas Deus conhece a intensidade e o coração de cada um.
E o desejo também. Por isso, irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, assim, que muitos tristes entram na igreja, saem da igreja desmotivados, sem motivação. Não, esse ano não é para isso, esse ano é para o tempo aceitável do Senhor, ano de salvação. Aquele que de repente não tinha a sua salvação, não sei nem para onde eu vou se Jesus voltar hoje, é o ano de salvação. Deus tem nos dado palavra, Deus tem nos exortado, e glória a Deus por isso. Se fosse uma igreja que só falasse só de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos, de casa, de dinheiro. Não, é necessário exortar também. É necessário, você está errado aqui. Você levanta aqui. Você errou aqui. Você não faça mais isso aqui. Como Deus nos ama e Ele tem o cuidado de nós em todos os detalhes. Que prazer é esse de a gente servir a Deus? Eu falo que não há lugar melhor, não há presença melhor, que nem a Márcia falou ontem. Eu desejo. Eu falei, Senhor, não é porque eu estou aqui em cima, não. Senhor, eu quero mais. E todo mundo tem que pensar assim, e eu acredito que a maioria também, e continue pensando. Porque com Deus a gente não perde nada. Com Deus a gente só tem a ganhar. O nosso dia daqui, meia hora, 40 minutos, 1 hora de culto, a gente não está perdendo nada. Pelo contrário, a gente está ganhando. E isso a gente está ganhando para a vida, para o ano, para o mês, detalhes, para a nossa salvação. Amém, irmãos? E eu creio no cuidado tão especial que José passou por todo esse processo, por todos os sonhos que ele interpretou, seja na prisão, que Deus já estava capacitando a vida dele, depois ele também teve que interpretar o sonho do rei. Em todo esse momento, Deus estava capacitando a vida dele. Deus estava moldando a vida dele, porque sabia que ele ia estar na frente de um povo. E assim com as nossas vidas também. Às vezes, de repente, a sua porta não abriu. Você, de repente, quer algo melhor, uma conquista melhor. Deus está moldando. Deus está trabalhando. Tudo é no teste do tempo. Tudo está no controle do Senhor. O Deus que a gente serve é o nosso socorro bem presente no momento de angústia, de tristeza, que a gente está desanimado. Só Deus é o nosso socorro. Está triste? Está com problema? Tem alguma enfermidade? Tem alguma situação que aos nossos olhos é impossível? Clama a Deus. Fale para Deus. Só Ele é que pode resolver todos os nossos problemas. Na minha Bíblia, essa Bíblia é aquela Bom Dia. Quem tiver essa Bíblia, eu só vou deixar um versículo. No Gênesis, mas a página é 53. Está escrito assim. José, ele foi humilhado, ele foi vendido como uma mercadoria. Ele foi esquecido por quem beneficiou. José não se afastou de Deus em momento nenhum. Ele não se sentiu abandonado por ele. Ele não ficou revoltado. As injustiças não transformaram o seu coração num campo fértil para as mágoas. O medo não vem de Deus, a coragem sim. Quanto mais cheios do Espírito, mais estamos corajosos. Quanto mais cheios de Deus, mais nos sentimos amados por Deus, mais amorosos somos. Quanto mais cheios do Espírito de Jesus Cristo, mais prudentes somos para realizar o que precisamos realizar na nossa vida. Com Deus nós somos mais fortes, com Deus nós somos guerreiros, com Deus nós somos fortalecidos, tudo em nome do Senhor. Eu escutei outro dia um testemunho de uma moça, que às vezes as nossas vidas é tão inconstante, né? Tem hora que está tudo bem, tem hora que está tudo mal. Nossa vida, né? De lutas, de prova, tem vitória, daqui a pouco você entra no vale de novo, entra no processo de novo, e a nossa vida constantemente é assim. E eu escutei um testemunho de uma moça. Ela falava bem assim. Ela era uma moça bem novinha. E ela tentou o suicídio. E aí ela foi para o médico. Chegou lá no hospital. Ela estava toda ligada nos aparelhos, né? E na sala dos médicos lá. E ela teve uma experiência com Deus. E aí, na madrugada, veio um médico. E falou assim para a moça. Nossa, você é tão nova aqui. O que aconteceu? Ela falou, doutor, eu não tenho mais vontade de viver, não tenho mais amor pela vida, só luta, só prova, não tenho mais vontade de viver. E ela tentou o suicídio. Aí ele falou assim, o médico para ela, todo de branco, né? Olhou assim para aquelas máquinas de batimento, porque ela estava ligada nos batimentos, né? Olhou para a cara dela e falou assim, você sabe o que é isso aqui?
Ela falou, sim, sei. São meus batimentos cardíacos. Aí ele falou, não. Isso aqui é o resumo da vida. Aí ela, nossa, resumo da vida, doutor? Aí ele falou, é. Aí lá tá, quando o nosso coração fica batendo, né, na telinha, aí não fica cheio de altos e baixos. Altos e baixos. Como que chama? O gráfico, quando fica lá na telinha daquela máquina, fica o gráfico do nosso coração, né? E as batidas, alto e baixo, alto e baixo. E ele foi bem na ponta do dedo, assim, para ela. Alto e baixo. A nossa vida também é assim. Ela é cheia de altos, um médico falando para a moça. É cheia de altos e baixos, porque se parar, você morre. Hoje você não sabe por que você está aqui. Um médico falou para ela, uma experiência com Deus. Hoje você não sabe por que você está aqui, mas amanhã você vai entender por que tudo isso aconteceu. Então, independente da sua situação, lute pela sua vida. O médico foi embora. Daqui a pouco vem a enfermeira. Veio medicar ela estava ligada nos aparelhos, e aí a moça falou assim para a enfermeira, nossa, por favor, como que é o nome desse médico que acabou de entrar aqui? Eu nunca vi ele vir aqui me medicar, é a primeira vez. E eu queria agradecer, porque ele veio aqui me dar uma palavra de conforto, né, de ânimo. E aí ela falou assim, a enfermeira para ela, você está bem? Não teve ninguém que entrou aqui no seu quarto. Eu estava aqui fora, na porta do seu quarto, e ninguém entrou. E aí ela começou a chorar. E aí ela viu que era a mão de Deus para a vida dela. E aí ela pegou e falou assim, nossa, que estranho, mas eu senti que era verdadeiro. Ela contando esse testemunho, né? Então, irmãos, é a mesma coisa para nós. A nossa vida também é cheia de altos e baixos, porque se parar o alto e o baixo, a gente morre. É necessário que a gente tenha esses altos e baixos para a nossa fé aumentar, para a gente não ficar na mesmice, para a gente glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque não é a glória, não é para o homem, é para Ele. Então, há situações que às vezes a gente não entende na nossa vida, só crê. Não é fácil? Não é fácil. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que guarda a gente, que livra a gente, que está conosco, assim como teve com José. Em todo o tempo, Deus esteve com José. E assim, em todo o tempo, irmãos, Deus estará conosco também. Receba essa palavra de ânimo, de fé, de coragem, porque nós somos fortes, nós somos guerreiros, nós somos capacitados para fazer e qualquer obra aqui nessa terra, em nome do Senhor, é lógico, mas nós somos, e Deus está no controle, Deus está na frente de todas as coisas. Persevere, busca, se alegra o seu coração, sabe? Porque eu falo que Deus é maravilhoso e Ele tem cuidado de nós, que esse ano nós possamos viver o extraordinário e que nós possamos ter testemunhos para contar. Amém? Que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Vamos ficar de pé para a gente orar. Pastor, tem alguma coisa no mês de maio? Algum evento, pastora? Só das mães, não tem nada de especial, né, Márcia? Então vamos orar para o mês. Então vamos orar, irmãs, pelo mês de maio? Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, o nosso mês de maio diante das Tuas mãos, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor Deus, ó Pai, pela Tua igreja, Senhor Deus. Pelas famílias que aqui congregam, por cada lar aqui representado, por cada criança, Senhor Jesus. Eu apresento diante de Ti, Senhor, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha abençoar esse povo, Senhor Deus, essa casa de oração. Abençoa, Senhor Deus, a vida dos nossos pastores, de toda a nossa congregação. Espírito Santo, dê discernimento, dê estratégia, dê saúde para os nossos pastores, ó Pai. Sê com eles, abençoa, guarda, livra, cuida de toda a sua parentela. Espírito Santo, é o mês das mulheres, que o Senhor possa, Senhor Deus, nos fortificar, toda e qualquer mulher, toda mãe, Senhor Deus, que nós possamos ser mulheres sábias, edificantes, ajudadoras dos nossos lares, que nós possamos ser boas mães. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos esse mês diante de Ti, diante da Tua glória, diante das Tuas mãos, e que o nome do Senhor Jesus venha a ser exaltado e glorificado através do Teu nome, Senhor Deus. Assim nós profetizamos, ó Pai amado, renovo, Senhor Deus, alegria, Senhor Deus, vinda dos céus, ó Pai, em nome de Jesus. Assim eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus.